noite, Lacerda, ao vivo aqui na CBN. Hoje o Atlético não teve, talvez, vamos dizer assim, aquele mesmo ímpeto que a gente viu lá em Ouvidor. Até porque também tinha uma vantagem muito boa construída, 3-0. Você acha que esse foi o principal motivo, talvez, para esse ímpeto menor na partida de hoje? Será que os jogadores entraram ali com o regulamento embaixo do braço, como diz aí no futebol? O treinador de futebol não tem uma semana de paz, cara. É assustador. Faz um jogo daqueles e não consegue manter o nível. Conclusão que eu tenho é que o treinador de futebol não tem uma semana de paz. Impressionante. Mas assim, acho que tu já perguntou e respondeu. Quente pra caramba. O jogo foi quinta-feira. Tivemos uma viagem de 4 horas, né? 4 horas de viagem. Nós chegamos aqui 3 horas da manhã. Agora o torcedor que vai estar escutando aqui vai estar dizendo, lá vem Lacerda com desculpa. Mas, cara, é ser humano. O nosso provável adversário também empatou e ganhou. Nós fizemos ao contrário, né? Nós ganhamos fora, ganhamos muito bem, né? 3-0. Os mesmos jogadores. Às vezes o torcedor reclama, não entende, mas 3-0 lá. Série mata-mata. Então, assim, a tua pergunta foi muito boa, já com a colocação. Praticamente tu respondeu pra mim. Cara, o que me incomoda, os cartões amarelos que a gente tomou, possível lesão do que o Tito sentiu ali. É isso que me incomodou. 1-1 me incomodou também. Mas me incomodou muito mais os cartões, muito mais o que aconteceu com o Tito no final ali, que acredito que possa ter machucado. O Derek não foi nada, é mais o cansaço mesmo. Foi isso que me incomodou. Mas assim, atuação, cara. Futebol tem muito altos e baixos. Quando a gente precisou jogar bem, a gente jogou. Quando a gente precisou ganhar clássico, a gente ganhou. Quando a gente precisou confirmar fora de casa, como foi na rodada anterior, confirmou. E agora, como eu disse, é outro campeonato, né? Você tem que classificar. Vamos enfrentar um adversário duro na próxima fase. Provavelmente o Goiás, mas né, tem a situação do Vila também. Mas vai ser 2 grandes jogos. De certa forma, hoje eu estou incomodado com o resultado, mas tranquilo. Tranquilo, porque eu confio no elenco, confio nos jogadores. Que a gente vai fazer uma grande semana para fazer uma grande primeiro jogo de semifinal. Rafael, ao vivo aqui também na TV Brasil Central, mas pode olhar lá para as câmeras lá. Como o técnico da Becate falou muito sobre a questão da arbitragem, eu queria que o técnico também do Atlético fizesse uma avaliação, porque ele fala que o pênalti do Atlético não foi pênalti, uma cotovelada do Guilherme Marques que seria o segundo amarelo e a expulsão, a falta do Tito, que o árbitro deu amarelo pro Giovani e aí pro Tito, inclusive foi o lance que ele machucou. TV agora não foi. Não, sim, mas foi o lance que inclusive que ele machucou, né? E depois ele saiu machucado, que ali no caso seria o segundo amarelo e a expulsão também. Como é que você, técnico do Atlético, essa situação da arbitragem? Primeiro elogiar o trabalho do Rogério, acho que fez um grande trabalho, lembrando que dos grandes aqui a gente pegou o adversário mais difícil, né? Porque a gente acabou classificando em quarto, né? Então, a Becate entre, por exemplo, Craque e Anápolis era a melhor equipe e nós conseguimos passar com um 4-1. 4-1. O cara quando perde, mas parabenizei ele pelo trabalho dele, não vou julgar as avaliações dele. Sobre a arbitragem, eu acho que é muito ruim mesmo, né? Praticamente todas elas. Uma preocupação minha para a semifinal é o árbitro. Espero que a federação, já que vai ser clássico, né, o nosso jogo, coloque o melhor árbitro que tenha na federação, né? Porque tem árbitro bom aqui, mas aí vou falar das avaliações do árbitro. Por exemplo, todo mundo estava falando que o Tito era para ser expulso no lance que ele machucou. Não foi ele que fez a falta. Inclusive a TV que foi a TBC que transmitiu, né? Eu vi pela imagem da TBC. Quem fez a falta foi o Giovani. Então não foi ele. Vou dar exemplo da questão do pênalti, né? Que bom que o Murtosa está aqui, porque acho que talvez foi o único clube que eu vi na imagem que tinha dirigente, treinador, executivo, todo mundo na reunião. Eu expliquei para os jogadores da Becate por que não foi pênalti na mão do Alazinho ali. Porque os caras não estavam conseguindo explicar para os jogadores da... Não sei se vocês viram conversando com os jogadores da Becate ali. Eu expliquei, porque eu estava presente para explicar quando que é mão e quando que não é. Porque a gente participou da palestra. Então, assim, eu entendo a reclamação dele. Na verdade, é uma reclamação geral, né? Porque o nível tem que melhorar da arbitragem. É muito fácil, né? Eles cobram do treinador, que tem que melhorar. O treinador brasileiro tem que melhorar. O jogador tem que melhorar o espetáculo e o árbitro. Então, assim como ele reclamou, eu também estou reclamando aqui. Já vi o Daniel reclamando, já vi o Humberto reclamando.
Cara, tem que melhorar muito. Mas a Federação Goiana é uma federação organizada, bem comandada. Tenho certeza que eles vão olhar com atenção para essa semifinal. Envolve 2 clubes muito grandes, né? Seja Atlético e Goiás, seja Atlético e Vila. Nessa semifinal precisa ter o melhor quadro de arbitragem. Não estou dizendo que no outro não tem que ter também, mas nessa semifinal envolvendo 2 clubes com muita estrutura, com muito investimento, tem que ter o melhor árbitro. Boa tarde, Lacerda, ao vivo aqui na Bandeirantes. No lance do gol que o Atlético sofre, na falha do Paulo Vitor, é uma falha de saída de bola, né? Que ele tenta dar um passe, acaba mal direcionado. Aí o Adson Batista sempre fala, né? Do goleiro que joga com os pés, que ele acaba não gostando. Essa situação da saída de bola, ela é trabalhada? Se é uma recomendação sair com os pés ou não é? Isso é uma decisão do atleta individual? Como que trabalham isso? O presidente foi bem feliz. O Paulo Vitor, ele errou, ele assumiu o erro, não precisa nem assumir. Mas o Paulo Vitor tem muito crédito, né? A gente já salvou muito o Atlético aqui, tenho certeza e vai continuar salvando. Mas é por isso que eu digo, o portão do Atlético ele é aberto para a imprensa. É o único clube que tem um portão aberto aqui. Se alguém aqui viu eu treinando goleiro a chapaz por dentro, o Alcaraz está sempre lá. O Alcaraz eu vejo quase sempre lá, né? Alguma vez tu viu, Alcaraz? Não é uma filosofia do Lacerda. Só que a gente tem que entender que ali é o ser humano. Eu não consigo controlar as ações. Mas respondendo a tua pergunta, sim, a responsabilidade ela é minha, mas a gente não trabalha o passe por dentro. A gente usa o goleiro. A gente usa muito, mas só vocês verem os outros jogos, a gente quase não utiliza o goleiro com os pés. É uma filosofia minha, uma filosofia do Atlético. Eu já vi o Adson, eu escutei entrevistas do Adson lá atrás, quando eu nem estava no Atlético, eu estava em outro clube. E não é por isso que eu não utilizo, é uma forma minha de trabalhar. Para te ter uma construção tão apoiada ali de trás, demanda muito tempo, não é da noite por dia. Eu não posso, com 1 mês e meio de trabalho, agora 2 meses fechando aí desse ano, eu querer inventar. Então eu sou um cara que tenta fazer futebol de uma forma mais simples, mas respondendo, a gente não trabalhou isso, a gente não trabalha esse passe interno, a gente trabalha a circulação, mas volto a dizer, o erro ele acontece. Que bom que aconteceu no momento. A gente vem errando nesse campeonato em momentos que tu não pode errar. Mas os erros nossos acontecem em momentos que podem acontecer. Fica um alerta, a gente está indo para uma semifinal grande. O Paulo é um cara extremamente importante dentro do elenco, uma das nossas lideranças, é um dos capitães da equipe. Não vou criar muito problema aqui, acho que o Adson já deve ter falado, então que bom que o Adson já falou. O Adson sabe que eu não trabalho isso, porque o Adson sabe tudo que eu trabalho, então é uma coisa que não vai mais acontecer, pode ter certeza. Boa tarde, Lacerda, ao vivo aqui nas Feras do Esporte. Depois da última vez que o Atlético teve uma semana de trabalho, teve uma semana cheia de trabalho, eu lembro muito bem da entrevista pós-jogo, você falou que meio que não adiantou muita coisa. Agora o Atlético tem mais uma semana para um jogo decisivo, primeira partida da semifinal. Como que você pretende trabalhar essa semana, pensando também na questão do descanso dos jogadores? O descanso, a gente sempre trabalha com 48 horas, né? Amanhã os jogadores vão ter o dia de descanso, merecido, porque são caras muito profissionais. Às vezes as pessoas vêm aqui, criticam, xingam, porque o estádio de futebol virou um meio, né, para apontar dedo, para xingamento. Tem jogador que concentrou 3 dias. Será que o jogador é comprometido com o Atlético ou não? Não me deixa mentir. Tem jogador que chegou de viagem, pediu para dormir no hotel do clube. Então ele dormiu no hotel do clube quinta. No outro dia eu vi jogador lá trazendo os filhos para dentro do clube, para não sair do clube. Tinha jogador lá brincando com os filhos. Dormiu sexta, dormiu sábado. Será que ele é comprometido? Ele é muito comprometido. Sobre a semana. Que bom que aquela semana não deu certo. É aí que eu digo, o treinador também erra. Talvez a minha montagem, e eu sou humilde o suficiente para assumir isso, talvez a minha montagem de semana não foi das melhores naquela semana lá. Só que olha como o futebol ele é maluco, né? Eu tive uma semana para preparar a equipe para jogar contra Goiatuba e não consegui entregar um bom futebol em Goiatuba. Aí eu tive 2 dias, que tu até falou na minha pergunta no outro dia, que eu fiquei um treino de 2 horas, né? O fisiologista enlouquece quando ele escuta um comentário desse. Mas a gente ficou, 2 horas no campo. Em 2 dias eu consegui fazer a equipe melhorar. Agora eu tenho de novo uma semana cheia. Então, Alcaraz, cabe a minha comissão técnica avaliar o que a gente fez nos 2 dias, o que a gente fez naqueles 6 dias para potencializar os atletas. Mas eu confio muito na minha comissão, confio muito no que a gente pensa de futebol, de analisar muito também o adversário e montar a melhor semana possível, principalmente aqui mentalmente. Eu cobro muito eles, já cobrei e eles estão incomodados com a minha cobrança, pode ter certeza disso. Que bom que eles ficam incomodados com a minha cobrança.
Mas é o meu perfil, não vou mudar. Não vou mudar. Porque a hora que eu tenho que dar carinho, eu dou carinho também, mas na hora que eu tenho que cobrar, eu vou cobrar. Volto a dizer, foi esse elenco aqui que classificou, foi esse elenco que ganhou o clássico, foi esse elenco que não perdeu o clássico, foi esse elenco que quando perdeu pro Goiatuba deu a volta por cima 3 dias depois. Então eu confio muito nos jogadores, vamos fazer uma grande semana, às vezes muito mais psicológico, né? E a gente fazer uma grande semana para começar bem a semifinal. Ô Lacerda, importante ouvir porque você agora aqui na difusora, porque a atmosfera não é favorável para esse primeiro jogo, a não ser que tenha uma surpresa amanhã, né? O Anápolis surpreende, mas se isso não acontecer, a atmosfera não é favorável porque o Atlético vai enfrentar um dos dois na ponta aí que estão jogando melhor, né? E o torcedor saiu meio chateado, algumas vaias no apito final. Merecidas. O trabalho seu dentro de campo para essa semana, ele fora do staff, de quem controla o Atlético, também vai ser fundamental para conscientizar esse torcedor do Atlético, que ele vai precisar encher esse estádio aqui e transformar em caldeirão nesse primeiro jogo? Sobre o torcedor, eu não vou nem convocar, Humberto. Quem quiser vir, vai vir. O verdadeiro atleticano, né? Porque como eu falei antes na resposta, o estádio ele vira um turbilhão, né? Eu vou em algum lugar, às vezes eu não posso falar ou fazer alguma crítica, né? Porque senão tudo vira. Mas no estádio pode, né? Crítica, xingamento, ofensa. Fica ali 90 minutos escutando. Mas assim, se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que todos vocês, eu não preciso nem me responder, tá? Ninguém coloca o Atlético como candidato ao título. Não tem problema nenhum. Ano passado, quando eu pisei aqui no futebol goiano também, tinha gente que apontava que eu ia ficar 3 rodadas, 5 rodadas, e eu fui campeão junto com todo o contexto. Eu gosto dessas situações, isso aí mexe comigo. Eu não acompanho, né? Mas eu vejo os recortes, vejo vários recortes de colegas de vocês aqui. Porque eu sempre comento, né, pro Álvaro aqui, a relação que eu tenho com vocês aqui é uma relação de muito respeito. Mas fora desse daqui, eu escuto muita baboseira, às vezes, muita besteira, muita ofensa. De cara que não sabe nem o que é futebol, de cara que nunca chutou uma bola. Que o cara que chutou uma bola ainda tem, né, propriedade para falar, ou que estuda. Então a gente escuta muita besteira, não tem problema. Ninguém acha que o Atlético vai chegar. Mas só quem tem que acreditar sou eu. E eu acredito muito nos atletas. Se não acreditasse, eu nem responderia a pergunta, tá? Porque pode gerar já polêmica, não tem problema. Só que muita gente achou que nós não íamos passar as quartas de final. Recebi vários vídeos, né, Bruno? Vários. 3 zagueiros. 3 zagueiros. Tem medo da Becate? 3-0. Vai, bate. Pode bater. Bate em mim, não tem problema não. Já estou bem calejado já como atleta, né? Como treinador, então não tem problema não. E vocês não estão errados, tá? Eu tenho certeza que toda a imprensa não considera o Atlético candidato a título. Todo mundo acha que é Goiás e Vila. Não tem problema. E vocês estão certos. Mas vamos ver lá no final quem vai ser o campeão. Prometo título? Claro que não posso prometer. Não posso. Mas eu tenho a consciência tranquila que nós temos um grupo de qualidade que pode sim ser campeão goiano, que pode sim passar pelo próximo adversário. E nós vamos trabalhar em cima disso. Até se tu me perguntasse quem era o favorito, eu ia responder. Certo, mano? Já que tu não me perguntou, eu não vou responder. Boa tarde, Lacerda. Patrick aqui, ao vivo no Futebol 62, no nosso pós-jogo. E eu então te pergunto, quem que será o favorito aí no clássico, mas aproveitando que a situação na primeira... Perguntou ou não perguntou? Perguntei. E na primeira etapa ali você tem que fazer uma substituição no Matheus Índio. Queria saber ali se ele sentiu alguma coisa, o que aconteceu. E no intervalo você tirou o Léo Jacó. Se essa substituição também foi porque ele sentiu no primeiro tempo ou se foi uma opção técnica sua para mudar a equipe para a segunda etapa? A do Índio a gente não sabe, né? Porque ele sentiu ali, quando o jogador sai antes do intervalo, provavelmente alguma situação pode ter acontecido. O Léo Jacó é um atleta que vem jogando já há muito tempo, muitos minutos, né? Mas ele é jovem, não tem problema, é a mesma musculatura, os mesmos problemas. Então foi mais uma opção de, a vantagem era muito grande, né? Às vezes se cria um caos todo, mas era 3 gols de diferença, né? Tinha que tomar 4 para ser eliminado e se tomasse 3, tinha os pênaltis. Então o Jacó foi uma opção, assim como eu me arrependo de não ter tirado já no intervalo o Igor Henrique, não ter tirado o Guilherme no intervalo, porque olha o que aconteceu, criou-se um caos, nós estávamos até então sem nenhum jogador machucado. Sobre o favorito, para mim não tem favorito. Sei que todo mundo acha que é o Goiás. Todo mundo, tenho certeza.
Se bobear até a torcida do Atlético, boa parte da torcida do Atlético que estava hoje, né, cobrando ali. Não tem problema. Para mim não tem favorito. Não tem favorito. Quem tá jogando mais, na opinião de todo mundo, é o Goiás, beleza. É o Vila, mas não tem favorito. É 2 clássicos, para mim é 50-50, não tem problema nenhum em falar isso. E respeito quem acha que eu tenho certeza que todo mundo acha que o favorito é o Goiás ou o Vila. Não tem problema. Eu acho que não tem favorito. Quando trata-se de clubes dessa grandeza, para mim, não existe favorito. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Parabéns pela classificação. Queria te perguntar, pensando na sequência da temporada, se você acredita que o seu elenco é capaz de aguentar competições como Copa do Brasil, Brasileirão, se você está contente com o seu elenco ou se você pensa que tem que ter reforços pontuais ou não. O que você acha? Com certeza. O elenco que a gente tem hoje é um elenco suficiente, é um elenco que colocou o Atlético nas semifinais. É o grupo que garantiu classificação em Copa do Brasil, né, Murtosa? Garantiu classificação em Copa do Brasil para o ano que vem. Mas a gente sabe que tem que ter reforços. Porque, por exemplo, hoje a gente está com o Matheus, lateral direito, e nós não temos outro lateral direito. O Guilherme, depois da saída do Romão, a gente também está muito atento ao mercado. E vou dizer, nunca vai estar fechado o grupo, nunca vai estar. Então a gente está trabalhando, a gente trabalha diariamente, né? O trabalho de campo é apenas um período, mas a gente fica o dia inteiro no clube, junto com o departamento de futebol, junto com o presidente, sempre atento ao mercado. A gente está muito atento aos estaduais. Você pode ter certeza que chegarão atletas, mas para o estadual nós estamos bem servidos. Eu acredito muito, acabei de responder a pergunta do colega aqui, não vejo ninguém candidato a título aqui. Para mim é tudo parecido, tudo muito parecido. A galera estava achando que nós não ia passar da Becate, foi 4-1. 3-0 fora de casa. Então, sobre os reforços vão chegar, pode ter certeza. A gente vai ter alguns jogadores, acho que 2 jogadores regularizados essa semana. Talvez possa, acho que para o estadual é por aí, mas no brasileiro com certeza chegarão outros jogadores. Beleza, finalizando.